Então, o circuito ele já vai vir todo montado para vocês, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter um ramo azul e um ramo branco. O ramo azul é o ramo inspiratório e o ramo branco é o ramo expiratório, tá? Então, a única coisa que a gente vai ter que fazer vai ser colocar a jarrinha aqui e fazer aquelas mesmas conexões que vocês já estão habituados no circuito convencional, né? Só desembolar. Então, a gente vai pegar aquele ramo seco, saindo da válvula inspiratória, entrando no equipamento, né? O restante do ramo inspiratório já vai estar todo montado para vocês. E aí a gente vai pegar o ramo expiratório e conectar na válvula expiratória. Só isso, tá? Na pontinha, vocês vão conectar o sensor de fluxo, que já vai estar aqui. A gente encaixa ele aqui. E aí tá montado. E aí a gente vai colocar as conexões, né? Então, o umidificador é o mesmo umidificador da terapia de alto fluxo, né? Então, ele vai ter sensores que a gente vai conectar no equipamento. Então, se você quiser abaixar aqui para ver. Então, a gente vai ter aqui dois cabos, um cabo amarelo e um cabo azul, que eles normalmente já ficam conectados no equipamento. Cabo amarelo, ele vai ter duas saídas, né? Uma que é em formato de trevo e uma que é ponta dupla. A gente vai ver que a gente tem essas duas conexões, uma no ramo ins e uma no ramo ex. Então, essa daqui é a ponta dupla. Então, a gente vai conectar a pecinha de ponta dupla aqui. Tá? E essa daqui é a ponta trevo, que é igual a essa daqui. E aí, a gente vai conectar a ponta trevo aqui. Então, aqui eu já conectei o aquecimento, tanto do ramo ex quanto do ramo ins. E aí, agora a gente vai conectar os sensores de temperatura para poder medir a temperatura do ramo inspiratório. Então, esse que é mais curto, a gente vai conectar aqui logo na saída do umidificador. Então, a gente coloca ele aqui. E aí, vocês vão escutar um clique quando ele estiver encaixado. Tá? Que acho que não deu para vocês escutarem, mas ele vai fazer um clique aqui. E o distal, a gente vai conectar nessa entrada aqui. Tá bom? Tá montada a parte do umidificador. O último cabo que a gente vai ter que conectar vai ser o cabo do sensor de fluxo, que ele fica fixo atrás do ventilador, e é esse cabo daqui. Então, ele encaixa nessa parte daqui. Vai perceber que se tiver difícil de entrar é porque tá do lado errado. Conectou, tá? E aí tá montado o circuito pra gente poder usar. Então, viu que ele é realmente mais simples do que o outro, né? Então, é só mesmo você tirar do saco e colocar aqui. Aí, terminou a utilização. Vocês vão soltar os cabos todos. Essa peça daqui a gente não descarta, essa peça que ela pode ir para o autoclave. Depois que a gente soltar todas as conexões, esse circuito todo, inclusive as jarras, vocês podem jogar fora. Ele não pode sofrer nenhum tipo de processo de esterilização, tá? Isso nesse que a gente trouxe pra vocês. Aí é bom até pra não perder peça nem nada, mas só lembra de que isso daqui a gente não joga fora, tá? Esse daqui a gente precisa retornar com ele pra empresa depois. E aí a gente vai ligar o equipamento. Então a gente não tem nada pra mexer atrás, a gente vai apertar aqui e o equipamento liga. Aqui, você e a Cleidiane, tem outras pessoas que já trabalharam com VN500. Então, quem já trabalhou com VN500, esse daqui é a plataforma mais simples de mexer do que do VN500, mas ele tem exatamente as mesmas funções que tem lá. Então, trabalhou lá, vai trabalhar aqui sem problema nenhum, tá? Lembrando que o ventilador, ele tem a ventilação de alta frequência, mas ele não fica restrito a ela. Então, ele tem VNI, ele tem ventilação convencional, volume garantido e aí a alta frequência também. Vocês têm um range grande para poder usar aí com o equipamento. Toda vez que ligar, ele vai entrar nessa tela e você pode escolher quem que você está trabalhando. Se for um novo paciente, aí vai seguir aquele mesmo processo do VN500. Você clica e ele vai inclusive destacar o botão rotativo. E aí eu preciso confirmar aqui. E aí esse processo vai ser o que você vai fazer para mudar modo ventilatório, para poder selecionar tipo de terapia, sempre vai ser assim. Toda vez que a gente ligar, ele vai te perguntar se você considera o último teste que você fez válido, tá? Se você colocar sim, ele vai considerar que ele tá ok e vai passar para a parte 3, tá? Quando que eu vou considerar? Fiz o teste aqui agora e vou só levar lá para outra unidade para colocar no bebê. Pode considerar o teste válido. Isso é algo que a gente não tinha no VN500. Se você desligou, você perdeu o teste.
Então aqui não, você pode desligar e mesmo assim você ainda pode considerar o teste válido. Mas aqui você consegue ver o último dia que você fez o teste do equipamento, tá? Eu vou trocar aqui porque ele tá com a hora errada e o dia errado. Aí eu troco e deixo pra você certinho, tá? Então eu vou colocar aqui eu não considero e aí lembra, é o mesmo processo, clicou, confirmou. E aí sim ele vai me dar a mensagem para eu poder fazer o teste do sistema. O alarme reset está aqui, confirma, tá? Ah, eu fiz assim, então quer dizer que se eu não fizer o teste eu não consigo ventilar o paciente? Não, em momento nenhum ele te trava. Numa emergência você consegue vir na aba 3 e já fazer a ventilação do paciente, tá? Mas o ideal é que a gente faça o teste. E aí o teste ele é super intuitivo. Acho que se o vídeo for ficar grande, a gente só mostra o começo e depois ele finaliza. Então a gente vai apertar início, confirmar e vai lendo o que ele está te perguntando. Está escutando o alarme secundário? Sim. O circuito respiratório já está conectado? Sim. O umidificador já está conectado? Então é um checklist. E aqui ele vai testar o sensor de fluxo. Então lembra que o sensor de fluxo é essa peça daqui. Então primeiro ele vai ver se ele está conseguindo se calibrar. Então ele pergunta, ó, o pulmão teste foi removido e o sensor está ocluído? Pode fazer assim, ou eu prefiro fazer assim. Que aqui eu tenho 0 de fluxo passando aqui dentro. Então a gente oclui as duas laterais e aperta assim. Vai ver se ele está conseguindo se calibrar. Passou. E aí ele te pede, ó, o pulmão teste foi removido, o sensor de fluxo neonatal está instalado. Então nessa hora eu vou colocar ele aqui de volta. Sim. E aí ele vai ver se ele está conseguindo fazer a medição. E ele vai mostrando tudo que passa aqui. Vocês ficam com o pulmão teste aqui para poder fazer o teste? Não, né? Então eu vou fazer sem o pulmão teste para mostrar para vocês como que seria, porque como vocês não vão ter. Se tiver o pulmão teste, nesse momento que ele te pergunta se você conectou, você vai colocar ele aqui. Isso. E aí se eu não tenho o pulmão teste, você vai falar que o pulmão tá aqui, mas você vai terminar o teste segurando aqui na ponta, tá? Então eu vou colocar que o pulmão tá aqui, tem que colocar, senão ele não vai fazer. Sim. E aí ele vai te perguntar se você quer testar esses sensores internos de gás. Como eu testei ele hoje, vocês não precisam testar ele mais, porque ele tem duração de 3 meses. Então eu posso colocar que eu não quero testar. E aí ele vai terminar de fazer todo o teste do equipamento. A partir daqui você não precisa mais fazer nada, só precisa manter a oclusão aqui do sensor, tá? E aí ele vai terminando o teste todo. Então é exatamente igual ao do VN500, né? Não tem... No VN500 também esse sensor interno de gás aparece nessa etapa, né? Nessa fase. Então a gente testa toda vez. Vocês testam? Não precisa. É o que mais demora. É, ele demora mais ou menos 3 minutos, só ele. Então a É gente porque pode fazer de 3 a cada 3 meses. É porque aqui já ficou mais claro. Então ele vem escrito na tela que ele tem a duração de 3 meses, se não me engano. Eu achei que era um teste separado. Não. Então até lá no Sofia, A gente, não, ele fica demorando para passar. E quando não passa, tem que começar tudo de novo. E aí, quando ele não passa, e aí lá no Sofia ainda tem uma questão, porque tem um problema na pressão da rede de gases lá. Então, às vezes, a pressão está mais baixa, aí ele não passa no teste de jeito nenhum. Então, assim, vocês podem fazer uma vez, ele vai testar. Depois de 3 meses, ele não te pergunta mais se você quer. A partir do momento que você falou com um teste, ele nem te pergunta, aí ele já faz. Então, aqui como é demonstração, ele não vai ficar aqui esse período todo, vocês não precisam preocupar. Aí vamos supor, e se acontecer algum problema nesses sensores? Ele vai conseguir entender que existe uma perturbação desses sensores. E aí também ele não te pergunta se você quer fazer. Então, sempre que ele percebe algo de errado, ele te obriga a fazer. Mas fora isso, 3 meses sem necessidade. Tá? Oh, meu Deus, não vai passar. Vou aberto aqui. Aqui, só para já que ele está testando a porta do nebulizador, aqui a gente tem a saída do nebulizador, se vocês forem fazer nebulização do paciente entubado. Isso daqui é só um silenciador, então isso daqui não é sensor, tá? É a válvula expiratória, mas isso aqui é só o silenciador. E ele vai testar também a questão do ejetor para ventilação de alta frequência. Só isso, tá? Finalizou. Tudo que passar, tá terminando, vai ficar em verde e aqui ele te mostra que o teste passou com sucesso. Se não passar em alguma coisa, ele vai habilitar essa teclinha aqui de repetir e você consegue repetir só aquilo que não passou no teste, tá? Terminou esse, então terminei a fase 1, vou passar para a fase 2. Então aqui eu vou testar o meu circuito ventilatório, tá? Já está selecionado o circuito que vocês estão usando, a gente só vai apertar início, confirmar e fazer o que ele está te pedindo aqui, ó. Conecte, o circuito já está conectado, a gente vai ocluir a saída no sensor de fluxo e apertar OK.
E aí ele vai ver se existe alguma fuga importante que impeça a ventilação. Se existir uma fuga maior do que 300 ml, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tá muito grande. Então ele tá me mostrando que não tá passando, ó. Mas a partir do momento que a gente vai apertando as conexões, a gente pode descobrir cadê. Era aqui, ó. Eu tinha deixado aberto. Aqui, gente, até já que aconteceu, quando vocês tirarem o circuito de lá de dentro, provavelmente isso aqui vai estar fechado. Se tiver aberto, aqui esse respiro, vocês precisam fechar para poder fazer o teste, tá? Bom, então depois ele te pede para abrir a saída do paciente, confirmar com OK, e ele vai determinar com paciência e resistência. Vai ser muito difícil não existir nenhuma fuga, tá? Porque é muita conexão no circuito. Mas até 300 ml ele vai conseguir compensar, tá bom? Terminou, passou, a gente vem para a aba 3 para a gente poder fazer a admissão do paciente. Então é aquilo, você vai escolher a categoria do seu paciente, então é neonato ou é pediátrico. Aqui, no caso, vai ser a neonatologia, e aqui você consegue selecionar o peso. Então a gente consegue, não existe limite inferior, na verdade. O que existe aqui de limite de 400 gramas é para você usar o volume garantido, tá? Mas você pode usar em bebê menor, se for o caso. Então você pode colocar aqui, vamos supor, esse meu bebê aqui tem 1,2 kg, por exemplo. Então eu seleciono e lembra que a confirmação tem que ser aqui. Aqui a gente vai selecionar o tipo de terapia, então o modo invasivo, e aí os modos disponíveis vão estar aqui. O modo não invasivo, os modos vão aparecer disponíveis aqui, e terapia de alto fluxo de oxigênio vai aparecer disponível aqui. E aqui do lado eu já consigo clicar e ajustar alarme máximo e mínimo se a gente quiser. Então a gente consegue clicar, gira, confirma, tá? Isso para todos. Fechei, e aí eu vou selecionar o modo ventilatório que vocês vão usar. Então, aqui o modo assisto controlada pressão, SMV, alta frequência, pressão de suporte mais PIP, e aqui eu tenho outros modos. Se clicar aqui, vão aparecer outras possibilidades ventilatórias também, tá? Acaba que vocês mais vão usar são os que a gente coloca aqui na tela mesmo, né? É claro para todo mundo aqui a questão da diferença desse ventilador para os ventiladores que tem o modo TCPL? Será? Nesse modo PCAC? É porque o que acontece? Tem alguns equipamentos que eles têm o modo TCPL, o modo neonatal, né? Nos ventiladores da Dräger, todos os modos funcionam com essa mesma ideia do TCPL. Então, todos têm uma pressão controlada, tem um tempo limitado e ele tem um fluxo contínuo de base fixo em 6 para neonatologia. Só não dá para a gente programar, né? Você só não ajusta esse fluxo, tá? E aí, a gente vai colocar para ventilar, e aí como que eu vou suprir uma necessidade maior de entrega mais rápida ou mais lenta? A gente mexe na rampa, tá? Então, por exemplo, você vai precisar utilizar o óxido nítrico, considera 6 como fluxo de base, tá? Então, sempre, em todos os modos, menos alta frequência. Porque a alta frequência dá um fluxo bem maior. 20, em torno de 20, é bem maior. E ele costuma mostrar também. Isso, explica melhor. Então é aquilo, né? Pra gente clica. E quanto que a gente programa essa rampa? Essa rampa, eu sempre sugiro que vocês tenham como, assim, um valor mínimo de programação, pelo menos 50% do tempo INS. Então vamos supor, vou programar um tempo INS aqui de 0,35, por exemplo. Aqui estava adequado, 0,15, 0,16, fica adequado para esse tempo aqui. O que não é interessante é você deixar essa rampa muito próxima do tempo INS. Eu vou fazer isso para vocês poderem ver. Eu vou deixar aqui 0,30, vou fingir que eu esqueci dessa rampa e deixei ela para lá. Então a gente vem aqui, ajusta todos os modos, lembrando que o que eu não encontrar aqui vai estar nas reticências, diferente de lá. Cliquei aqui, eu consigo mexer na sensibilidade, lembrando que a sensibilidade da Dräger é sempre a fluxo, quanto maior o valor, mais difícil para disparar fica, né? Suspiro, que depois a gente pode conversar, e o volume garantido. Então, se quiser ligar volume garantido, nesse ventilador, você entra dentro de qualquer modo ventilatório, reticências, e o volume garantido vai estar aqui. Tá? Fechei, então ajustei meu modo, e aí eu vou iniciar a ventilação. Então, para ficar fácil de lembrar, é assim, eu faço o teste seguindo essa linha, eu faço a admissão seguindo essa linha, e eu mexo no modo ventilatório seguindo essa linha. Então, sempre assim, que aí não fica difícil de lembrar, né? Apertei iniciar a ventilação, e confirma. E aí ele vai dar essa telinha que vai ser que vocês sempre vão visualizar, assim, né? De forma mais frequente. Então aqui, peso do paciente com o modo ventilatório, qualquer alarme que acontecer, ele aparece aqui, tá? Esse bebê vai crescer.
E se ele crescer, você consegue clicar aqui e alterar o peso dele durante a ventilação. No VN500 a gente não consegue. Tá? E aqui a gente vai ajustar. Aqui a gente vai ter toda a parte de curva gráfica e os valores numéricos que estão sendo medidos. E aqui a gente já deixa os parâmetros mais importantes para vocês. Se precisar alterar, dá. É só clicar em cima e escolher o que você quer ver. Você consegue escolher qualquer parâmetro aqui. Então, alguns pontos que a gente já precisa lembrar. Pressão inspiratória que eu programo aqui, ela já é a pressão de pico. Então, eu sempre preciso lembrar que eu trabalho com delta de pressão aqui. Se eu coloquei 5 de PEP, 15 de PINSP, eu estou dando 10 de delta pressórico, que já é o total. Tá? Então, cuidado se vocês forem trocar de ventilador para cá, porque tem alguns que você ainda precisa somar, né? Alguns, você coloca 5 e 15, você está dando 20 de total. Aqui já é o total, tá? E aí, como a gente tem essa característica, se a gente mexe, por exemplo, só na PEP do paciente, eu podia alterar esse delta, fazer mais ou menos volume. Então, sempre que eu clicar na PEP, ele vai aparecer esse elo aqui em cima. Se você clica no elo, ele junta as duas pressões e fala, olha, eu vou manter o seu delta fixo em 10. Se você mexer em um parâmetro, ele mexe no outro parâmetro também, tá? Você pode linkar ou não linkar. Se você quiser mexer separado também, pode. Mas aí você vai aumentar o seu delta pressórico, tá? Então, esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter. Segundo ponto, aqueles bebês, por exemplo, do modo TCPL, que eu, por exemplo, programei um fluxo de 6, como é o nosso caso aqui, e aí esse bebê precisava de passar para fluxo de 8, por exemplo. Aqui eu não tenho como mexer no fluxo, mas eu tenho como mudar a forma como eu entrego essa pressão. E aí entra a importância da rampa. Então, tá vendo que como eu coloco, essa rampa ela é um tempo do tempo ins. Se eu coloquei 0,35 de tempo ins, mas eu coloquei uma rampa, ou seja, uma subida de 0,30, ele vai demorar quase que o tempo inspiratório inteiro para atingir a pressão. O bebê vai ficar desesperado de fluxo, com fome de ar. Então, se a gente reduz para aqueles mais ou menos 50%, vou colocar aqui 0,15, por exemplo. Como se a gente estivesse aumentando o fluxo. Como se estivesse aumentando o fluxo. E aí a gente pode ver aqui na pressão média também, ó. Aumentei o fluxo, aumentei a forma de entrega, só que eu não mexi na minha pressão de pico, não mexi no meu fluxo de base, mas eu consigo começar a aumentar a pressão média de via aérea sem necessariamente mexer em delta de pressão. Então você consegue modular e quanto que eu posso chegar de mínimo, quanto que for necessário para essa criança. Posso zerar essa rampa, por exemplo, deixar ele extremamente acelerado, ou seja, abriu a válvula, ele já vai entregar 15. Olha, aumento a pressão média, mas eu mantenho a minha pressão inspiratória. Então, não tem limite. O limite vai ser a necessidade do bebê. Tá? Não corre risco de eu entregar um fluxo extremamente acelerado e machucar a via aérea do bebê, porque isso é só mesmo uma modulação de entrega. Não é o fluxo de base que está girando ali a todo momento. Tá? Então, olha, a gente saiu de 6.2 para 7.3 sem mexer em pressões. Né? Então, isso aqui é bem legal de vocês irem modulando isso aqui de acordo com a necessidade da criança. Tá bom? E aqui na tela a gente vai vendo tudo, inclusive fuga, né? Então vocês conseguem ver que se tem uma fuga muito grande, o que é que eu tenho que fazer, eu preciso ajustar alguma coisa, enfim. E aí depois, quando vocês colocarem em uso, aí a gente consegue entrar inclusive nos diferenciais dele do volume garantido. Que aqui você consegue fazer volume garantido com até 50% de fuga, tranquilamente. Né? Mais do que isso, não vai ficar alarmando. Assim, pode alarmar por outros motivos, mas não porque ele não está conseguindo garantir o volume, porque isso ele vai conseguir fazer. E aí vai ser isso, quero mexer em qualquer modo, vocês viram, a gente clica, gira, confirma, né? Se quiser mudar de modo ventilatório, por exemplo, essa criança piorou, eu quero ligar o volume garantido. Venho aqui, volume garantido, escolho o volume alvo que eu quero para aquela criança, por exemplo, quero trabalhar com volume de 9 para ela, vamos supor. Liguei. Ficou cinza, ou seja, eu não programo mais pressão, e aí esse daqui vai ser o meu volume alvo, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês também a pressão máxima aqui. E aí vocês vão limitar o máximo de pressão que vai chegar pela pressão que vai estar aqui do lado, que vai facilitar também. Não quero mais volume garantido, venho aqui, volume garantido, desligo o volume garantido. Tá? Se o bebê ainda assim continua piorando e você quiser mudar ele para alta frequência está aqui. Então, mesma coisa, a gente clica, não precisa ter medo de clicar na tela, porque tudo vai demandar confirmar. A gente consegue ajustar todos os parâmetros que são de interesse para você aqui antes de confirmar e depois a gente confirma. E aí ele entra na alta frequência. Colocou na ventilação de alta frequência, é importante a gente colocar aqui na tela parâmetros da alta frequência. E aí que a gente vai mexer aqui nessas vistas. Então aqui a gente vai ver qual que foi a vista que ficou programada para ventilação de alta frequência, é a vista 2. Tá? Então, colocou na alta frequência, vem aqui e muda para a vista 2. Tá?
Aproveitou que ele alarmou, tá vendo? Então ele aparece aqui, aparece em torno da tela inteira. Eu consigo clicar aqui nos meus alarmes e ajustar, se for o caso. Vou só aumentar aqui, para ele não ficar alarmando pra gente aqui agora, tá? O alarme aconteceu, ele vai ficar aqui ainda, mas não está mais ativo. A gente pode colocar o alarme reset aqui. Colocou na alta frequência, amplitude, que vai estar relacionada com a sua amplitude aqui, né? Pressão média de via aérea, que vai estar relacionada com o que você ajustou aqui. Volume corrente do que o bebê está fazendo durante a ventilação de alta frequência. Então aqui você vai ajustar a sua amplitude, né? Para poder manter ali de 1 a 2, aí vocês vão ter o protocolo de vocês, né? Normalmente 1 a 2 ml por quilo de peso. A gente ajusta aqui na verdade, né? Aí você vai fazer a leitura por aqui. E aqui que seria o fluxo que ele está gerando durante a ventilação de alta frequência. Então, voltando a pensar no óxido nítrico. Se estou usando óxido nítrico na convencional, é 6. Se estou usando óxido nítrico na alta frequência, é o fluxo que ele está te dando aqui. Tá? E aqui a gente tem o DCO2, que ele é um coeficiente de lavagem de CO2. Para ficar mais fácil, eu sempre gosto de falar, DCO2 é igual ao volume minuto. Só que não é um valor que a gente vai fazer uma relação direta. Mas quando eu falo que ele é igual ao volume minuto, quer dizer que quanto maior o DCO2, maior a lavagem de CO2. Quanto menor o DCO2, menor a lavagem. Isso confunde porque às vezes a gente olha aqui, vê CO2 e pensa, aumentou o CO2, está retendo. Não, é o inverso, tá? E o ideal é a gente comparar, né, com o próprio bebê, né? Exatamente, com a gaso. Olhar quando estiver fazendo a gaso. Exatamente. Aí, no momento da gaso, você vai falar, olha, o DCO2 estava 190, por exemplo. Olhei o resultado da gaso, estava bom. Então, se ele mantiver um DCO2 assim, então ele não vai estar nem fazendo hipo nem hipercapnia, né? Se começa a aumentar muito esse DCO2, está lavando muito CO2, tá? Por isso que a gente deixa essa tendência aqui pra vocês, tá vendo? Porque vocês conseguem ver, eu não vou lembrar do valor todo momento. Tudo bem, mas se você começa a perceber uma tendência de aumento, opa, eu preciso ver o que está acontecendo. Ou uma tendência de redução, opa, esse bebê deve estar retendo muito CO2. E aí você vai fazendo os ajustes sequenciais. Mesma coisa da convencional, tudo que eu não encontrar aqui, vai estar aqui dentro. Então, clica aqui, a gente pode associar, por exemplo, o volume garantido na ventilação de alta frequência. Então, a gente vem aqui, seleciona o volume que você quer garantir. Então, vamos supor, para essa minha criança aqui de 1,5 kg, eu quero garantir 3 ml de volume. Vou trabalhar com 2 ml, né, por quilo. E aí, eu ligo. Liguei, o equipamento vai trabalhar da mesma forma da convencional. Ele vai reduzindo automaticamente para você a pressão, no intuito de manter o seu volume próximo ao que você selecionou aqui embaixo. E aí o equipamento vai trabalhando para você. Tá? Basicamente de manuseio é isso, assim, né, pra gente poder colocar. O que a gente tem aqui depois são telas de atalho rápido para poder facilitar para você. Então a gente consegue entrar aqui e ver as tendências de tudo que foi lido, tendência gráfica e tendência tabular. Então você consegue acompanhar tudo que está acontecendo com esse paciente, né, ao longo do tempo e selecionar de quanto em quanto tempo você quer ver. A gente consegue ver os valores medidos, os valores definidos. Então é só vocês irem andando por aqui, né? Diário, tudo que você fez de ajuste no ventilador, você consegue acompanhar por aqui também. Aqui a gente tem a teclinha dos sensores. Então, vou precisar trocar o meu sensor de fluxo. Tudo bem. Você pode vir aqui e só recalibrar o seu sensor de fluxo. Consegue fazer isso conectado. Consegue fazer isso com o equipamento em uso. Então, vamos supor que eu troquei, né? E vou ter que fazer uma calibração. Então, a gente vai apertar início, ó, ele vai te perguntar. Ok. E aí ele te pede, ó, remova o sensor de fluxo, coloque e oclua. Então, a gente pode fazer isso. Ó, eu vou tirar e reconecto o meu bebê aqui. Direto. Apertei demais. Né? Coloquei ele aqui. A gente vai ocluir o sensor daquele mesmo jeito que a gente fez no início e confirmar. Ele vai dar uma pausa no momento da medição, mas é uma coisa muito rápida, ó. E aí a gente reconecta ele aqui, tá? É questão de segundos mesmo. Esse sensor é muito sensível, né? Então, às vezes... Esse sensor aqui, o mais importante é cuidar do posicionamento dele. Então, assim, como aqui a gente vai ter um umidificador que gera 100% de vapor de água, em algum momento ele vai ter condensado aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado só pra gente não deixar esse sensor totalmente para baixo. Porque se eu deixo, o bebê tá aqui, né? E aí eu vou deixar esse sensor totalmente virado assim, todo condensado vai ficar aqui. Então, é só mesmo cuidar do posicionamento dele durante a ventilação.
E aí a ideia não é que ele queime a todo momento. E tem necessidade do cabo ficar virado para cima? Não, Só na pra verdade, virar, né? esse sensor aqui, a diferença dele para aqueles outros que usam aquela linha, é que o sensor está aqui em cima. Então, se eu coloco ele assim, eu estou fazendo exatamente o que eu não quero. Todo o condensado vai vir pro sensor. Então, o que a gente sugere... O que a gente sugere aqui, na verdade... Eita, acho que eu estou exagerando na alta frequência, por isso que o mãozinho está pulando. O que a gente sugere é que você deixe ele mais ou menos assim, porque para baixo totalmente às vezes é difícil, porque pode acabar encostando. Mas pelo menos assim, E até na dobrar o diagonal. cabo, né? Pode dobrar o cabo. Se dobrar. Então é só cuidar. Assim, o cuidado que você tem com aquela linha que sai para cima, você só não vai deixar ele totalmente virado para cima, pelo menos na diagonal. Porque aí você vai ter uma água que não vai acumular aqui, se for o caso. Tá? E aí cuidar com o posicionamento lá dentro. Quando vocês colocarem em uso, a gente pode, eu vou voltar e daí a gente pode ir conversando sobre esses detalhes de posicionamento. É mais fácil quando está lá dentro da incubadora. Procedimentos, então o que a gente tem de procedimento aqui é inspiração manual, O2 aspiração e nebulização, mas a gente deixa aqui na lateral também, para facilitar o acesso para vocês, tá? Então, a configuração vocês não precisam, a ajuda não precisa. Aqui a gente tem congelar curvas, então a gente consegue clicar, ele congela a curva e a gente anda com o cursor e ele vai te mostrando aqui em cima o valor, tá? Cliquei de novo, ele descongela. Como a tela é muito clara e muito grande, a gente consegue deixar ela mais escura, hora do soninho, período noturno, aí vocês podem falar, olha. E o VR500 também tem jeito. E aí a gente pode colocar assim, olha, todos os dias, por exemplo, 7 horas da noite, eu quero que ele faça isso automático e no dia seguinte, 6 horas da manhã, ele liga outra vez. Também pode. Só precisa contar para todo mundo que às vezes o pessoal acha que o equipamento estragou. Quando a gente coloca assim. Eu nunca tinha visto. Mas aqui eu não sei, eu acho que ele não está automático, mas se precisar a gente pode deixar para vocês. Tá? Aqui a gente tem o sensor de fluxo neonatal separado, tá vendo? Então dentro de sensores ele tá, mas aqui ele já tá mais fácil para vocês poderem mexer. Se precisar calibrar de novo, ele entra na tela rápida aqui para vocês. E a pausa inspiratória manual, que a gente consegue fazer ciclos manuais, né? Ou durante a alta frequência ou durante a ventilação convencional. Tá? Basicamente é isso. Né? Terminou a alta frequência. Se quiser voltar para outro modo ventilatório, mesma coisa, clica, verifica se está tudo adequado, se não a gente consegue mexer e confirma. Aí ele voltou. E aí lembra, aqui eu não vou ver nada. A gente volta aqui em vistas para a primeira, e aí aqui eu tenho tudo que está relacionado à alta frequência. As outras vistas... Tem, é só porque a gente não deixou nada assim de específico, mas aqui a gente tem, por exemplo, essa daqui é para VNI, que a gente deixa a pressão de pico, pressão média, pressão mínima e os gráficos que a gente consegue ver de tendência. Eu não lembro todas, que eu liguei ele aqui agora, não sei como é que fica programado. Esse daqui de mecânica respiratória. Então, as aqui, curvas, né? Isso, a gente tem os loops, deixa a curva de fluxo. Mas aqui lá, eu quero ver outro loop. É só você clicar aqui, ó, e você consegue escolher outro loop, né? Ah, não, eu quero ver o loop, mas aqui eu não quero ver curva de fluxo, eu quero ver de pressão. Tudo bem, a gente consegue alterar. E a vista 5, não sei. Tá ventilação espontânea do paciente, por exemplo. Então, quando ele já está respirando mais espontaneamente, a gente consegue ver o que está acontecendo aqui. E a última ficou para alta frequência de novo. Tá repetida. Então, o mais importante é o 1 e 2. A 1 e a 2 vai ser o que vocês vão usar mais aqui, eu acho. Mas é só vocês irem clicando que vocês conseguem ver o que está na outra também. Tá? Finalizou a ventilação. Aqui a gente tem parar a ventilação, mas se você esquecer daqui, não tem problema apertar aqui não. Porque tanto apertando aqui quanto aqui, ele vai te levar para essa tela. E aqui a gente consegue deixar em espera? Consegue, nos dois. Então, por exemplo, vou parar a ventilação. Cliquei, confirmei, ele vai te falar, olha, entrei em stand-by, ok. E aqui é a tela de stand-by dele. Se você apertar aqui de novo, aí ele vai te levar, você tem certeza que você quer confirmar, desligar? Aí ele desliga. Agora, pode ficar em stand-by. Por exemplo, desliguei, perdi as informações? Não. Lembra que quando a gente liga, ele te pergunta quem você está trabalhando? Se você colocar mesmo o paciente, ele vai voltar exatamente para esses últimos ajustes aqui que a gente fez no paciente anterior. Na VNI, tem algum
uma prova específica, alguma interface? A gente tem aquela que é daquela da Drager, eu não tenho aqui, mas que é aquela interface da Drager que vem com o kit Baby Flow, você tem a prong e a máscara, né? Se vocês acharem que é interessante, a gente pode pedir e trazer para vocês também. Só que seria interessante falar assim, olha, eu vou usar nesse bebê, porque daí a gente vai medir certinho o tamanho adequado. E a gente pede. Agora, olha, é uma urgência, eu preciso usar aqui. A gente pode tentar adaptar isso daqui na própria pronga de vocês. Você vai tirar o sensor de fluxo e tudo, e a gente adapta isso daqui. Tá? Não é o ideal, mas o mais possível. Né? Porque assim, o que não dá para fazer aqui é você utilizar aquele circuito. Na verdade, não é que não dá, é porque ele tem que passar no teste do circuito. Aquele circuito do CPAP que usa, né, o descartável, realmente ele é muito mole. Então, quando coloca aqui, ele fica apitando, porque não passa no teste do circuito. Então, esse é o circuito próprio. Utilizar o mesmo circuito da convencional. E aí a gente adapta na pronga de vocês isso daqui, porque normalmente dá para adaptar. O que a gente tem que fazer na pronga de vocês é tampar a entrada para a linha de pressão. A pronga que a gente tem é a Ventcare, aí ela tem um pecinho aqui. Que você oclui. Então, a da Ventcare é da Fischer? Não sei. Mas é tipo da Drager, não é? Que vem é uma pronguinha reta. Entendi. E ela é assim? Ela pega aqui na lateral? Pega, ela tem um joelhinho também. Mas ela não tem um encaixe da pecinha. Só entendi. Porque aí, dependendo, dá pra colocar esse daqui no joelhinho. Né? Eu não sei qual que é o tamanho dele, nem se vai ficar pegando na pele da criança. Talvez o orifício aqui seja um pouco maior do que o joelhinho.